Nós temos uma grande liderança da direita, que é o Bolsonaro, e eu entendo que o candidato viável vai ser o próprio Bolsonaro ou aquele que ele ungir. Né? Então, na minha cabeça, é o Bolsonaro. A situação dele está muito difícil, né? E ficou mais difícil ainda. Mas quantas vezes a gente já viu situações sendo revertidas, né? Sem Bolsonaro, quem? Eu não vejo realmente motivos para a inelegibilidade do Bolsonaro. Então, para mim, o candidato é o Bolsonaro. E se não for o Bolsonaro, é quem indicar. E para mim, a coisa é muito simples. Chama de Mindau! O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou de uma sabatina no Canal Livre, onde revelou dados sobre o seu governo que deixaram os jornalistas admirados e surpresos com os avanços em melhorias para o Estado. Tarcísio se saiu muito bem em perguntas que tentaram diminuir a atuação dele na segurança pública, que é um tema muito debatido em São Paulo devido a crimes chocantes ocorridos nesses 2 anos do seu governo, porém ele revelou os avanços que têm contribuído para a melhoria da segurança no Estado. Ele também foi questionado sobre se candidatar à reeleição ou substituir Bolsonaro como o candidato da direita para a presidência da República, mas deixou bem claro que o candidato é o Bolsonaro e que não acredita que o ex-presidente ficará inelegível. Já curte o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu comentário no final. E se você também quer aprender a ganhar dinheiro postando notícias da forma correta aqui no YouTube, assim como eu, vou deixar um link na descrição com uma aula grátis que vai te ensinar a como iniciar um negócio lucrativo na internet. O senhor entende, os senhores defendem que a gente precisa avançar aí, talvez no Congresso Nacional, para a gente melhorar a área da segurança pública? Veja, eu acho que são várias ações que a gente precisa tomar para melhorar a nossa performance na área da segurança pública. A primeira coisa é a gente entender que a gente precisa formular política de segurança pública. E essa é uma autocrítica que eu faço. Né? A gente, 2 anos depois, a gente olha para o cenário e, poxa, o que a gente formulou de política pública de fato? Então, é comum os prefeitos nos procurarem pedindo recurso, convênios para fazer intervenções urbanas. Eu posso casar essa intervenção urbana com a segurança pública? Posso. Então, se ele quer fazer iluminação pública, eu tenho que obrigatoriamente casar isso com aquelas faixas onde eu tenho incidência criminal? Com certeza. Agora, é necessário também fazer alterações na legislação, aperfeiçoamento? Sem sombra de dúvida. O COSUD, os governadores do Sul e Sudeste formularam essas propostas, entregamos em mãos para o presidente Rodrigo Pacheco, para o presidente Arthur Lira, e basicamente, o que tem lá? Um tratamento diferenciado para o faccionado, ou seja, o faccionado, aquele membro de facção criminosa, e esse é o grande problema nosso, ele não gozaria de determinados benefícios de progressão, porque ele faz parte de uma facção criminosa, a gente tem que mostrar que o custo desse cara é maior. Então, se ele for preso, ele tem que ter um risco maior. Segundo, o combate à reincidência. É desesperador você prender determinados criminosos e ter a soltura em audiência de custódia quando eles são reincidentes. Então, a gente chegou ao absurdo de prender 30 vezes o mesmo criminoso. E acontece. É triste. Então, a gente tem que organizar isso em termos de sistema para que o magistrado também conte com essa informação. Existe uma questão para dar segurança jurídica àquelas prisões que são feitas por fundada suspeita, para não acontecer o que acontece hoje às vezes, de você prender um criminoso e pasme, isso aconteceu recentemente, 850 quilos de cocaína e ele ser solto na audiência de custódia. Nós tivemos uma situação recente de prender 4 sequestradores quase em flagrante, praticamente em flagrante, 2 idosos sendo libertados do cativeiro, 2 sequestradores estavam com o cartão dos idosos fazendo já compras e os 4 foram soltos na audiência de custódia. Então, essa situação precisa ser resolvida. Pelo que você tem conversado com a bancada de São Paulo, governador, isso vai andar no Congresso? Anda, sim, a bancada está muito engajada e quando a gente conversou com as bancadas dos partidos, com as lideranças dos partidos, então existe uma predisposição a fazer essa agenda andar. Está todo mundo percebendo o seguinte, é o grande tema do Brasil, Isso. ninguém aguenta mais. Qual foi a sua sensação ao olhar aquelas imagens, a sua reação, quando o senhor pegou aquela imagem e olhou pela primeira vez assim, e como governador do Estado? Rodolfo, isso mexe com a gente, né? É uma imagem que a gente não quer ver. Isso não representa a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é uma polícia bicentenária, é uma polícia de excelência. A gente tem que ter ideia aqui de alguns números. A polícia atende 30 milhões de chamados por ano. 18 milhões viram ocorrência. A gente tem 50 mil chamados que viram ocorrência todos os dias.
com 36 mil homens na rua todos os dias, dos 83 mil homens que nós temos. 30 mil fazem com que as viaturas cheguem ao local de ocorrência. Então, a gente tem uma polícia extremamente competente, a gente está vendo os indicadores criminais do estado de São Paulo caindo, a gente tem um menor número de homicídios da série histórica, roubo de carga, roubo de veículos caiu quase 20% no estado de São Paulo. A gente está recuperando 46 mil veículos por ano, a gente está apreendendo 12 mil armas, 167 toneladas de drogas, a gente prendeu esse ano 168 mil pessoas e, infelizmente, alguns policiais descumprem procedimentos, porque a polícia tem procedimento para tudo. E qual é a nossa posição? É de repudiar veementemente. A gente está conduzindo esses profissionais à corregedoria, eles estão ficando afastados do serviço, estão tendo essas infrações disciplinares estão sendo punidas. Isso vai culminar lá na frente com a expulsão desses profissionais e a gente vai mostrar que não vai haver tolerância para o desvio, para a má conduta, porque isso mancha a instituição e nós não queremos isso. Isso descredibiliza a polícia militar e isso é ruim para a sociedade. Claro. A gente vai tomar as providências para que isso não volte a se repetir. Governador, recentemente, esses dias aí, saiu uma pesquisa em que o senhor está muito bem. O senhor está com 61% de aprovação, pesquisa Quest. E a gente vai pegando os itens todos, está muito bem também. Educação, saúde, transporte. Quando chega na segurança, os números mudam completamente. Alguma coisa o senhor tem que fazer para dar uma resposta à sociedade. O que o senhor está pensando em fazer? Entre essas últimas ocorrências, esses últimos episódios, promoveram em nós uma reflexão profunda. E qual é a conclusão que a gente chega? É que a gente tem uma deficiência na formulação de política de segurança pública. Isso não é só o estado de São Paulo, isso é geral. Mas a gente está fazendo essa reflexão aqui para o estado de São Paulo. A gente consegue, com muita clareza, formular a política pública de saúde, formular a política pública de educação, e quando chega na segurança, parece que a gente acaba ficando restrito à discussão de polícia. Vamos aumentar o efetivo, vai colocar câmera, vamos comprar equipamento, mas não é isso. A gente às vezes não faz a discussão do que a gente quer resolver. Qual é o crime que tem que ser alvo nosso? E aí isso tem a ver com a percepção de segurança. Mas o que incomoda o cidadão hoje? O assalto. O cidadão não quer ser assaltado, o cidadão não quer perder o celular. E a gente está formulando política para evitar o assalto. A gente está analisando, por exemplo, a nossa mancha urbana, a gente está casando intervenção urbana com segurança pública, a gente está interpretando o que os indicadores querem dizer e transformando isso em ações efetivas para que a gente possa dispor melhor o efetivo policial. Então, vamos supor, mesmo numa cidade espraiada como São Paulo, uma cidade enorme, com muitos desafios, se a gente for ver a concentração de crime, ela vai estar em 5, 6, 10% das ruas. Opa, então aqui eu tenho uma dica de que caminho a seguir. E qual a intervenção que eu preciso? É só força policial ou é intervenção de iluminação pública, são mais câmeras, é intervenção na parada de ônibus ou na saída do metrô? Então é essa discussão, essa reflexão que a gente tem que fazer agora enquanto formulador de política pública para melhorar a segurança, diminuir essa quantidade de roubos, dar a sensação de segurança para aquela pessoa que perde o celular, que sofre com isso. Então é nessa linha que a gente vai atuar, analisando, interpretando os indicadores, fazendo uma coisa que a gente não fazia. Eu recebo os indicadores criminais todo mês, mas a gente não fazia uma reunião, por exemplo, com a Polícia Militar, com os comandantes de policiamento de área para entender qual é exatamente o problema naquela área e o que aqueles indicadores estão representando. Eu acho que nós temos uma polícia muito profissionalizada, e é por isso que eu digo que a gente não pode confundir os erros de agora, esses erros em sequência, com o que é a polícia militar. Até eu entendo que o combate ao crime não pode ser justificativa para o erro policial. E, por outro lado, o erro policial também não pode ser justificativa para o não combate ao crime. E aí, fazendo hoje, com 2 anos de mandato e percebendo o que eu estou percebendo na rua, vendo o que eu estou vendo, eu já mudei completamente de opinião. Eu vi que a Câmara realmente é um instrumento a favor do policial e a favor da sociedade. E, ora, tem problema nenhum a gente errar e a gente mudar de opinião. E o pessoal acha que mudou de opinião por causa do que aconteceu nessas últimas semanas. Não, a gente mudou de opinião lá atrás. Por isso que quando a gente conduziu o novo processo de Câmara, a gente já conduziu um processo para 12 mil e a nossa ideia é chegar a 15 mil. Então a gente paulatinamente vai aumentar a quantidade de câmeras, porque a gente percebe que, de fato, é um instrumento para a segurança do policial, que, ao fim e ao cabo, é quem está... É o elo mais fraco dessa história. É quem tem que combater o crime e quem está mais exposto.
Quem precisa de segurança jurídica, quem precisa da proteção do Estado, quem precisa de orientação para não descumprir regra, porque quando há o descumprimento de regra, é a primeira pessoa que vai pagar. Constitucionalmente, a gente dá a possibilidade da polícia usar a força. Obviamente, se a gente dá essa possibilidade para a polícia usar a força, ela também precisa da autocontenção, dos mecanismos que garantem o controle interno e a contenção. Isso está muito claro na minha cabeça agora. Recentemente eu tive acompanhando o teste das novas câmeras, porque é óbvio que agora a gente fica pisando em ovos. O discurso ficou muito contaminado e muito reduzido, o discurso da segurança pública muito reduzido à questão das câmeras, o que é um erro também. A câmera é um componente, nós temos diversos outros, né? E obviamente tudo que é feito agora aqui no Estado, quando se fala em câmera, traz a desconfiança por causa da postura pretérita nossa. E eu fui pessoalmente acompanhar, que eu queria ver, e é natural que a gente pensasse em reformulação ou modernização tecnológica, porque esse programa foi pensado, gestado aqui em 2019, começou a ser operacionalizado em 2020, a gente está falando de tecnologia, então há uma mudança, uma atualização muito rápida, e a gente queria ver se aquilo que a gente está pensando existe, se é fato e se está sendo entregue. E de fato, eu fiquei muito impressionado com o que eu vi, com a possibilidade de integração com o sistema do Copom, que é uma coisa que as câmeras atuais não têm, com a possibilidade de acionamento remoto via Copom, a possibilidade de funcionar como rádio comunicador, com a qualidade da resolução das imagens. Então, o controle do posicionamento do policial via GPS, dos relatórios, né, das trilhas de auditoria que são geradas. Eu tenho 50 mil chamados no Copom, o Copom está integrado com as câmeras. Eu faço a atribuição da câmera, a designação por RFID, para o policial, por meio de um cartão. Então, a gente sabe exatamente qual a câmera que está sendo atribuída para o policial. Isso eu estou falando do sistema que nós temos agora. O policial pega a câmera e a DOCA já aponta para o policial qual é aquela mais viável, que tem mais autonomia, que está com mais bateria. E a câmera que a gente está adquirindo tem mais bateria do que a passada, que é um problema que tínhamos, que é o descarregamento. Esse policial coloca a câmera, ela começa a gravar, ela está funcionando e está gravando. Quando o acionamento, começa a ver o registro com ou 90 segundos, ou até 120 segundos é possível a gente acertar isso, calibrar, para trás, porque ela está gravando o tempo todo, vai ter um sistema de buffer, ela vai gravando por cima. Então, quando ele pega a câmera, mesmo ela não acionada, ela está gravando. Ela só não está registrando, ela não está armazenando. A partir do momento, e nós fizemos esse teste, nós vamos testar essa funcionalidade. A partir do momento que ela é acionada, e ela pode ser acionada remotamente. Então, imagina que eu tenho 30 mil despachos de viatura por dia. Quando eu despacho a viatura, eu aciono a câmera, eu aciono do Copom as câmeras daquela guarnição que vão atender a ocorrência, independente da vontade do policial, e ali eu começo o armazenamento. Ou seja, com a tecnologia eu estou ganhando eficiência. Então eu acho que é complicado o Supremo querer escolher a tecnologia pelo gestor e ainda decidir de Brasília sem ter vindo ver o teste. O governador, deixa eu só pegar. E não vai mudar nada na linha que nós estamos tomando. Problema, governador, que possibilidade o senhor vê de um entendimento que possa articular os estados com a União para que haja uma política nacional de combate ao crime organizado principalmente. O senhor acredita nisso? Acredito e julgo que é absolutamente necessário. Nós não vamos combater o crime sozinho. Estado nenhum vai ser capaz. E o crime realmente é transnacional, transfronteiriço, é ousado. O crime ganha muito dinheiro com o tráfico internacional de cocaína, o tráfico internacional de drogas, tem que lavar esse dinheiro em atividades lícitas, inclusive, e isso é ruim para a competitividade. Então a gente tem a inserção do crime no setor de combustíveis, a gente tem a inserção do crime em organizações sociais de saúde, em empresas que prestam serviços para prefeituras, várias naturezas de serviço, são hotéis, são restaurantes, são empresas de segurança, enfim. Existe uma teia de serviços em que há lavagem do dinheiro. Então, como que a gente vai enfrentar isso? Integrando informações. Isso. Mas eu queria perguntar um pouquinho assim, qual é a política geral para a educação? E uma curiosidade que eu tenho, até onde vai esse projeto das PPPs para a gestão administrativa, não é? E porque nas concessões, você tem na área de serviços, de parques, de infraestrutura, concessões integrais, inclusive na área de saúde. Na educação a gente criou essa ideia da concessão pela metade. Então só administra a empresa privada a parte administrativa e a parte pedagógica continua com o Estado. Não tem um problema aí, é um problema de corporação,
É um problema de político? É um problema de legislação? Por que não se avança mais profundamente, como em outros setores, na área de concessões e PPPs, etc.? Eu acho que esse avanço tem que ser gradativo e tem que ser muito responsável. A gente está conseguindo fazer avanços importantes, a gente estruturou a nossa política de educação em alguns pilares, né? O primeiro pilar, a recuperação do aprendizado. Nós tivemos, de fato, um prejuízo grande com a pandemia, então esse ano a gente conseguiu promover a recuperação do aprendizado em várias turmas. Ano que vem a gente vai reforçar isso, inclusive utilizando alunos da própria rede nessa recuperação do aprendizado. A gente vai ter o aluno monitor que vai ganhar uma bolsa para ensinar o colega que está com dificuldade. Então, ao mesmo tempo, a gente traz um estímulo financeiro, né, para que, obviamente, fomenta a permanência na escola, mas, por outro lado, a gente está atuando... Alunos que tiverem melhor desempenho vão Alunos receber. que tiveram melhor desempenho, por mérito a gente faz a seleção. Nós vamos ter 20 mil alunos monitores que vão ajudar na recuperação do aprendizado dos seus colegas. E, obviamente, a gente está também capacitando professores para fazer essa recuperação. A gente aumentou a carga horária de português e matemática, que eram cargas horárias absolutamente suficientes. O que a gente está vendo? A frequência aumentou muito. A gente tinha 77%, 78% de frequência, a gente está batendo 88% de frequência. Eu quero chegar a mais de 90% de frequência. Outro indicador importante, a gente estava aplicando a prova paulista e nós tínhamos lá 41%, 42% de resultado na prova paulista, a gente está batendo 56%. Viemos com a alfabetização na idade certa, então em apoio aos municípios, até por entender que esses alunos dos primeiros anos do ensino fundamental 1 que estão na rede municipal, uma hora vão chegar na rede estadual. Nós tivemos a aprovação da PEC, que nos permite flexibilizar recursos da educação para a saúde. Algo absolutamente necessário. E é uma iniciativa de desvinculação de receita que é algo moderno, que todo mundo vai ter que fazer. Podemos esperar, a União uma hora vai ter que fazer desvinculação de receita. Porque aí quando você fala, vou mexer 5%, vou deixar flexível, o que a turma faz? E aí vende a narrativa e muitas vezes o pessoal compra, a própria imprensa compra. O governo vai tirar 10 bi da educação, o governo vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Não vai fazer nada, não vai tirar nenhum real da educação. Por quê? A função educação está contratada e no orçamento deste ano representa 28% do gasto e eu tenho mais 7% de déficit previdenciário, então 35%. O que eu estou fazendo na verdade? Construindo um seguro para o gestor. Em que medida? Ora, eu tenho, e é fato, casais tendo menos filhos. Portanto, o número de matrículas é decrescente. E eu tenho a população envelhecendo. Então, a pressão na saúde, ela é cada vez maior. Então, a gente tem que preparar o país para a mudança demográfica. A população vai envelhecer. A população vai demandar mais saúde, vai precisar de exames mais sofisticados, vai precisar de leitos de longa permanência. Como a gente está estruturando a parte fiscal do Estado, o que vai acontecer em São Paulo? Aumento de receita. Se vai haver aumento de receita, eu tenho que ter uma blindagem para não ter que, havendo aumento de receita, inventar despesa para a educação que eu não preciso, porque eu vou manter a função educação. Então, essa flexibilidade me permite aplicar recursos onde eu preciso e onde eu tenho a maior pressão, que é a saúde. O Kassab é seu secretário, seu conselheiro político, parece, e ligado ao governo Lula, tem 3 ministros do partido dele lá, e ele diz claramente, o governador de São Paulo vai se candidatar à reeleição. Ele é jovem ainda, tem 49 anos, depois em 30 ele vai para a presidência. Essa é uma pergunta que eu faço. Mas pergunto acrescentando o seguinte, a direita no Brasil saiu com um resultado bastante claro dessa eleição, uma direita mais moderada levou vantagem, né? São Paulo foi a vitória da moderação, não há dúvida sobre isso, em outros estados também. Como é que o senhor avalia esse quadro todo? A direita vai ter que ter um candidato. A senhora acha que ela sai dividida? O Kassab diz que já é. Desculpe, o Caiado já disse que já é. E o Kassab diz que o senhor é candidato ao governo. Veja bem, eu entendo que a direita fez realmente uma grande eleição, porque ela soube trazer o centro junto, isso é muito importante. A direita tem 2 caminhos, se isolar e amargar derrotas, ou trazer o centro e colher vitórias. Se isolar seria ir para a extrema, etc. Claro, e eu entendo que a direita soube fazer a escolha correta. Então, soube fazer alianças, trouxe o centro junto, colheu vitórias. Não estou falando só de vitória eleitoral, não. Ela vai poder colher vitórias importantes, manter, por exemplo, no Congresso,
reformas importantes que foram feitas ao longo dos últimos anos, que têm garantido a inércia do Brasil hoje, ou seja, se o Brasil tem tido uma situação, uma performance econômica interessante ainda, apesar dos problemas fiscais, apesar do excesso de gasto, né, da falta de apreço pelo fiscal, se deve a esse volume de reformas que foram aprovadas nos últimos anos, um volume brutal e que garantiu para nós esse lastro, né, essa condição de caminhar com alguma tranquilidade nesse período. Então é por isso que a economia vem performando. E a direita soube enxergar isso. Nós temos uma grande liderança da direita, que é o Bolsonaro, e eu entendo que o candidato viável vai ser o próprio Bolsonaro ou aquele que ele ungir. Né? Então, na minha cabeça, é o Bolsonaro. A situação dele está muito difícil, né? E ficou mais difícil ainda. Né? Mas quantas vezes a gente já viu situações sendo revertidas, né? Enfim, a gente tem esse desenho muito claro. Para mim, o Bolsonaro continua sendo o grande ator da direita, vai ser na eleição de 26, independente de qualquer coisa. E o que nós vamos fazer aqui? Eu vou buscar a reeleição e vou trabalhar para que o Estado de São Paulo possa entregar o máximo para esse candidato que representa o campo da centro-direita em 26. Sem Bolsonaro, quem? Eu não vejo realmente motivos para a inelegibilidade do Bolsonaro. Então, para mim, o candidato é o Bolsonaro. E se não for o Bolsonaro, é quem ele indicar. E para mim, a coisa é muito simples. Porque a unção do Bolsonaro, vamos dizer, o Bolsonaro nesse arranjo vai ser fundamental. E é o que vai garantir consistência para esse grupo e é o que vai fazer esse grupo chegar a uma vitória. A minha pergunta é, quais os erros que foram cometidos na gestão anterior, na gestão Bolsonaro, que não deveriam ser repetidos agora? Né? Que erros foram cometidos e que levaram àquela derrota, né? Levaram àquela derrota, e que a direita não deve mais cometer? Entendo que se assustou um pouco o centro, né? E alguns motivos levaram a isso. Veja que o discurso sobre vacina foi ruim, apesar de ter se comprado vacina para todo mundo, 600 milhões de doses foram adquiridas. As pessoas chegavam a um determinado ponto que elas escolhiam que tipo de vacina elas iam tomar. Elas podiam tomar vacina de RNA mensageiro. Eu acho que elas fácil dizer que o grande erro foi esse. E um pouco esse estressamento entre as instituições, né? Porque isso gera alguma preocupação. Talvez se não tivesse isso, eu acho que teria um caminho muito pavimentado, porque havia muito resultado. Houve uma quantidade de reformas brutal sendo aprovadas, né? Então a gente começa com uma reforma da Previdência, passa por uma autonomia do Banco Central, marco do saneamento, a gente tem lei das agências, enfim, marco das ferrovias, marco da cabotagem, uma série de reformas no campo econômico, micro-reformas, uma grande revolução de sistema financeiro, uma revolução silenciosa que promoveu o aumento da oferta de crédito, e quando você aumenta a crédito, você está mexendo na produtividade, então mais crédito é mais produtividade. Veio o PIX, nós tivemos obras importantes de infraestrutura em todas as áreas do Brasil, nós tivemos aí uma quantidade enorme de investimentos com o setor privado sendo contratados, nós tivemos redução de alguns impostos, principalmente um cuidado, um zelo com a gestão fiscal, diminuição do nível de endividamento, superávit. Nós tivemos o maior resultado, o melhor resultado de estados e municípios desde 1991. Estatais saíram que davam prejuízo, passaram a dar resultado, e aí a gente pode citar o Porto de Santos, a gente sai de meio bi de prejuízo para meio bi de lucro. Então, os Correios foram deixados aí com quase 1 bi de caixa. Então, mudou a lógica de estatais, mudou a lógica econômica, mudou a lógica fiscal. E se gerou uma confiança para o investimento, e eu entendo que isso foi muito importante para o Brasil. Então, foi um governo que deu muito resultado em vários campos. E às vezes por um detalhe ou outro, né, e uma má vontade generalizada em função dos erros que foram cometidos, você acabou tendo uma derrota. Se bem que aquela política equivocada da pandemia não é bem um detalhe, né? Aquilo foi um erro brutal do governo. Mas veja, né? Pelo amor de Deus. E mesmo a relação com as instituições também foi coisa muito grave. Mas se a gente olhar em pandemia, vamos ver o que aconteceu, né? A gente teve o Auxílio Brasil, que foi fundamental para manter. Sim, mas aquela retórica contra a vacina, aquilo tudo. A retórica foi ruim, as ações foram muito acertadas. O trabalho com os governadores foi muito ruim e tal. Aquilo foi um desastre, né? Vamos dizer a verdade. Isso custou caro. Isso custou muito caro. O que achou da entrevista do governador Tarcísio de Freitas? Concorda que a segurança pública de São Paulo está melhorando? Ele seria o melhor candidato da direita para substituir Bolsonaro? Deixe a sua opinião nos comentários,
curta o vídeo e se inscreva no canal para receber mais notícias. Até a próxima!